Aqui é o Ohio Nerd. Parece que existe uma dúvida entre alguns fãs de Dragon Ball sobre qual a forma do Majin Buu é a mais forte. Seria o Super Buu depois de absorver o Gohan, ou o Kid Buu que veio depois? Recentemente, o canal Ei Nerd também colocou essa pergunta numa lista de discussões intermináveis de animes. Qual forma do Majin Buu era a mais poderosa? Eu já entrei algumas vezes, tá bom, nessa discussão, e até hoje não dá pra realmente entender como uma versão sem, assim, nenhum cara absorvido ficou mais forte que uma lotada deles. Teve uma explicação lá, né, que o Kid Buu era o mais poderoso porque era o mais malvado. Mas como que ele pode ser mais poderoso que a versão que tinha absorvido o Gohan, o Goten, o Trunks, Piccolo e mais uns outros malucos aí? Uma parada que os fãs vão eternamente discutir, né, mesmo que o anime já tenha dado essa explicação. Mas até hoje tem muito fã que não engoliu essa desculpinha não. Eu fico surpreso com isso. É como perguntar quem é o mais forte entre Vegeta e Nappa, ou entre Freeza e Capitão Ginyu. A série deixa mais do que claro. A resposta deveria ser simples. O Goku conseguiu enfrentar o Kid Buu sozinho, enquanto precisava da fusão para enfrentar os outros. O Kid Buu é, na verdade, um dos Majin Buus mais fracos. Essa confusão existe por alguns motivos. Algumas cenas exclusivas do anime deixam a hierarquia de poder confusa, como o Goku na forma Super Saiyajin 3 lutando contra o Super Buu com o Gotenks absorvido, enquanto no mangá o Goku não tinha nenhuma chance. Não tem muito o que falar dessas cenas, elas são fillers e costumam criar furos no roteiro. Alguns episódios antes, o Sr. Popô consegue enfrentar dois Super Saiyajins ao mesmo tempo. Mesmo sendo a forma mais poderosa, depois que o Super Buu absorveu Gohan, ele foi humilhado a maior parte do tempo pelo Vegito, enquanto o Kid Buu teve uma luta emocionante com o Goku logo em seguida. Também é esperado que o vilão final seja o mais poderoso. Contudo, a saga do Majin Buu é estruturada de forma estranha. Isso é porque o Toriyama queria dar mais protagonismo para o Gohan, mas acabou voltando para o Goku. E a forma final do vilão nem sempre é a mais forte. Na saga dos Saiyajins, a forma mais forte do Vegeta era de macaco gigante, mas depois ele acabou retornando à sua forma normal. É estranho pensar que o Gohan ou o Gotenks sozinhos poderiam derrotar o Kid Buu, mas Vegeta preferiu usar o poder dos humanos para derrotar o Buu com a Genkidama. Alguns fãs talvez não tenham percebido que, quando o Majin Buu gordo se transformou em Super Buu, ele ficou mais forte. Não parece ter muita lógica em ficar mais forte se dividindo em dois e depois se juntando novamente. Mas é falado explicitamente no mangá que o Majin Buu ficou muito mais poderoso. Aqui vai alguns trechos do mangá sobre qual é a forma mais forte do Majin Buu. Primeiro, é preciso entender qual era o nível de poder do Gotenks. A primeira vez que Goten e Trunks utilizaram a fusão com sucesso, mesmo sem ter se transformado em Super Saiyajin, todos se assustaram com o seu poder, inclusive Piccolo. Gotenks estava confiante que poderia derrotar Majin Buu, apesar do Vegeta ter perdido para ele. E o Piccolo não parecer ser capaz de acompanhá-lo. Segundo o Goku, a fusão de Goten e Trunks seria mais forte do que ele próprio, e não perderia para Majin Buu. Lembrando que Goku não esperava que eles conseguiriam se transformar em Super Saiyajin 3. E de fato, Goku conseguiu sentir o Ki do Gotenks na forma Super Saiyajin mesmo estando no planeta do Supremo Sr. Kaiô, algo que até então só foi possível quando ele se transformou em Super Saiyajin 3. Mas o próprio Gotenks depois virou Super Saiyajin 3, que oficialmente é 8 vezes mais forte que um Super Saiyajin normal. Ou seja, o Gotenks deveria ser no mínimo 8 vezes mais forte que o Goku. Sendo que o Super Buu conseguiu lutar contra o Gotenks nessa forma, isso coloca ele em um patamar muitas vezes acima do Kid Buu. Agora vamos falar das transformações do Majin Buu. Segundo Piccolo, quando o Buu gordo se transformou em Super Buu, ele ficou muito mais forte. Prova disso é que o Goku agora conseguia sentir seu Ki do planeta do Supremo Sr. Kaiô,
colocando o Super Buu no mínimo no nível de um Super Saiyajin 3. Quando o Super Buu absorveu Gotenks, Goku voltou para a Terra para se fundir com o Gohan usando os brincos Potara para lutar contra essa forma do Majin Buu. Apesar do Goku não querer passar o resto da vida fundido com o Gohan, ele não tinha alternativa, pois não tinha outra forma de enfrentar o Buu. Depois que o Gohan derrubou os brincos, Goku foi forçado a lutar contra o Majin Buu. Mas mesmo transformado como Super Saiyajin 3, ficou claro que o Goku não tinha chance contra esta forma do Buu. Quando a fusão do Gotenks acabou dentro do Majin Buu, Goku fala que Gohan agora poderia cuidar dele sozinho. Goku nem sequer cogita a possibilidade de lutar contra o Super Buu. Quando o Majin Buu absorveu o Gohan, Goku ficou tão desesperado que pensou em se fundir com o Mr. Satan, até que sentiu o Ki de Vegeta e escapou do Buu com o teletransporte. Depois que o Goku e o Vegeta libertaram Gohan e os outros, o Majin Buu retornou para a forma de Super Buu. Contudo, Goku fala para Vegeta que eles deveriam se fundir de novo, pois mesmo que eles saiam do corpo do Super Buu, ele ainda é muito mais forte do que eles. Quando Vegeta soltou o casulo do Majin Buu gordo dentro do Super Buu, ele regrediu às suas formas do passado. Primeiro foi a forma de Supremo Senhor Kaiô do Sul. Como o Ki do Majin Buu aumentou, Goku e Vegeta começaram a se preocupar. Um detalhe é que esta forma já havia sido pensada antes. Quando o Super Buu absorveu o Gotenks, ele se autoproclamou o Majin Buu mais poderoso, deixando a entender que já existiu uma forma mais poderosa que o Super Buu, o Kid Buu no passado. Logo em seguida, Majin Buu voltou à sua forma original de Kid Buu. Goku e Vegeta agora estão confiantes que ele pode ser derrotado. Todos esses trechos demonstram que o Kid Buu está longe de ser a forma mais forte do Majin Buu. O Super Buu sempre foi muito mais forte que o Kid Buu ou Goku na forma Super Saiyajin 3, e ficou ainda mais forte depois de absorver o Gotenks ou outros personagens. As únicas formas do Majin Buu mais fracas que o Kid Buu são o Buu gordo que apareceu pela primeira vez, e quando o Buu gordo se dividiu entre seu lado bom e seu lado mau. Agora eu quero saber o que vocês acham. Deixe um comentário para eu ver a opinião de vocês. Se você gostou, clique no like e inscreva-se no canal. Isso é muito importante. Quanto mais você interagir, mais a plataforma ajuda na divulgação. Se você quiser ajudar o canal, nós temos um Live Pix, o link também vai estar aqui na descrição. Obrigado por assistir e até a próxima.